Olá pessoal, vamos a mais uma aula sobre processo do trabalho após a reforma trabalhista e nós vamos falar sobre litigância de má-fé e as suas consequências para nós, advogados, no processo. A primeira novidade que se trouxe, que a reforma trabalhista trouxe, foi introduzir na CLT o conceito, a ideia da litigância de má-fé. Está lá no artigo 793A e seguintes da CLT. Já existia, né, os juízes já se utilizavam lá dos artigos 77 e seguintes do CPC, que falam sobre o tema da litigância de má-fé, porém era muito duvidosa os limites da aplicação lá do CPC aqui no processo trabalhista. Alguns juízes aplicavam, outros juízes não aplicavam, alguns juízes aplicavam inclusive solidariamente ao advogado, outros não. Bom, agora a CLT ela regulamentou esse assunto e me parece que fica bem claro agora que algumas situações que antes eram duvidosas agora não são. A primeira novidade que, além de trazer para a CLT o tema, a reforma trabalhista fez, foi estabelecer que as partes podem ser condenadas por litigância de má-fé. Então perceba, as partes, e a lei diz as partes, autor, réu e interveniente. Isso por si só já exclui a figura do advogado, mas nós vamos comentar sobre o advogado daqui um pouquinho. A segunda novidade que a CLT traz, isso é novidade que não tem no CPC, pelo menos não de forma expressa, é a possibilidade da testemunha ser condenada como litigante de má-fé. Vocês vão perceber uma alteração naquela fase em que o juiz, a hora que vai colher o depoimento da testemunha, ele olha para a testemunha, para o depoente e fala, o senhor está aqui obrigado a falar a verdade, só a verdade, não pode mentir, sob pena de sair daqui preso, né, sob pena de cometer um crime de falso testemunho, e agora ele vai acrescentar, e sob pena de pagar uma multa que eu vou arbitrar aqui se eu perceber que o senhor está mentindo. Então, vai ter um acréscimo aí na hora de colher o depoimento, o compromisso da testemunha, o juiz também deve alertá-la de que ela eventualmente pode ser condenada a pagar uma multa pecuniária. E talvez isso funcione mais do que ameaçá-la com o crime de falso testemunho. Por quê? Porque mexeu no bolso, aí a coisa aperta. O juiz pode aplicar de ofício ou requerimento da parte. Então o advogado, às vezes, fica tentado a buscar a litigância de má-fé da outra parte. Nós sabemos que no litígio, principalmente nos litígios trabalhistas, é difícil uma das partes estar completamente cheia de razão. Mesmo numa ação totalmente improcedente, a gente sabe que às vezes ali as relações entre patrão e empregado são complexas demais para dizer que um era totalmente inocente ou um era totalmente culpado. A questão moral que envolve as relações trabalhistas, elas são muito complexas, né? Então, se a gente adentrar o campo da moral, aí a gente não termina um processo nunca. Mas, eventualmente, a gente fica tentado a pedir a condenação da outra parte de litigância de má-fé. Cuidado, por quê? Porque quando você pede a condenação do outro em litigância de má-fé, os juízes tendem a analisar realmente a litigância de má-fé das duas partes. Significa dizer que se você pediu e o juiz entender que a outra parte não estava litigando de má-fé, mas ele perceber que você, né, o seu cliente estava, as chances dele aplicar uma multa por litigância de má-fé são muito maiores do que se todo mundo ficasse quietinho. E a lei autoriza o juiz de ofício, percebendo uma real litigância de má-fé, o juiz de ofício aplicar uma multa por litigância de má-fé. Tá? Então, às vezes é desnecessário ou até arriscado você pedir a condenação do outro por litigância de má-fé. Isso é coisa que a gente faz quando a coisa está muito escancarada, né? Quando está muito óbvio que a outra parte alterou a verdade dos fatos, realmente estava ali litigando de má-fé. Tá? Então, muito cuidado com essa prática, até porque, como mais uma vez eu já disse, mais uma vez, o juiz pode, de ofício, aplicar a multa por litigância de má-fé. E aí vem a pergunta que não quer calar. E o advogado, ele responde por litigância de má-fé? Primeiro, responde. Tá? A Lei 8.906 de 94, ou seja, o Estatuto da Advocacia, ele estabelece que o advogado é responsável pelos danos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Só que essa mesma lei, no artigo 32, parágrafo único, dispõe o seguinte, em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com o seu cliente. Então, perceba, nós respondemos, tá?
mas desde que coligado com esse para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Então, a Lei Federal 8.906, de 1994, que nós conhecemos como Estatuto da Advocacia, ela prevê que a responsabilidade do advogado deve ser apurada em ação própria. Agora, o novo CPC me parece que resolveu essa questão de uma vez por todas. Eu já ouvi alguns magistrados, palestrantes de escola afirmarem que a reforma trabalhista trouxe a possibilidade da responsabilização do advogado de forma solidária por litigância de má-fé, com todas as vênias. Eu acho que isso é uma interpretação totalmente equivocada. A CLT diz que as partes, autor, réu e interveniente, é que responderão. Só por aí já excluiu o advogado. O advogado, ele assiste às partes, embora, no sentido lato, ele possa ser considerado parte, como o juiz, o Ministério Público. Mas a gente encontra a solução definitiva lá no artigo 77, parágrafo 6º do CPC, que diz o seguinte, olha, aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos parágrafos 2º e 5º, que fala aí da responsabilidade patrimonial, tá? do artigo 77 do CPC, vírgula, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiará. Então, me parece que o CPC, que já era, no CPC de 73, ele já era interpretado nesse sentido, o novo CPC deixa mais claro ainda que, olha, qualquer responsabilidade processual do advogado deve ser apurado em ação própria, segundo a Lei 8.906 de 94, e se o juiz eventualmente entender que a parte praticou um ato ali temerário, ela deve oficiar, no nosso caso, a ordem dos advogados, para que aí ela sim puna o advogado, se for o caso. Tá? Então, me parece que o novo CPC e a CLT expressamente exclui a responsabilidade ou a possibilidade do advogado ser condenado de forma solidária com a parte por eventual ato de litigância de má-fé. Até porque, só para a gente encerrar, isso pressupõe condenar alguém que não está necessariamente se defendendo de uma acusação, sem o devido processo legal, parece que fere a própria Constituição, lá no artigo 5º, né, nos seus incisos que ela trata da ampla defesa do contraditório. Quando o juiz impõe ao advogado, que sequer é parte direta do processo, a pagar uma multa, presumindo que ele está de litigância de má-fé ou em conluio com o seu cliente para lesar outra parte, presumir isso sem lhe dar a oportunidade de se defender diretamente, porque é ele que vai ser condenado, me parece ofender de forma frontal os mandamentos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Bom, nós ficamos por aqui. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, clica lá o sininho para receber as notificações e até a nossa próxima aula. Um abraço.